Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai abrir a cápsula do tempo que eu gravei ano passado. Eu confesso para vocês que a ideia não era abrir agora, e sim até o final do ano, porque algumas coisas vão mudar, né, nesse passar do tempo, mas eu resolvi abrir agora e gravar outra, né, futuramente para o ano que vem. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês do vídeo completo e vocês podem ir lá e assistir ele se vocês não tiverem assistido. Então bora começar. Bom, eu falo nesse começo sobre o sentimento que a gente tem quando a gente começa uma coisa e que depois, com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo, né? E realmente é verdade, porque a gente, isso eu penso até hoje, a gente esquece, né, o que a gente estava sentindo naquele momento depois que passa. Então bora lá. Nesse momento tem muitas questões. Eu trabalho, eu estudo. Gente, eu continuo fazendo a mesma coisa, só estudando que não, né? Mas tirando isso, eu continuo trabalhando e fazendo a mesma coisa e não tendo tempo pra fazer nada. Mal conseguindo fazer os vídeos, né? E editar. Ai, meu anjo. Coitado, iludido, né? Espero que daqui a um ano eu esteja trabalhando com o canal e vivendo disso. Nada a declarar, né? Porque já faz um ano. E pra quem não sabe, eu também já sabia nessa época, o YouTube é um projeto a longo prazo. Demora muito tempo para que flua realmente, para o canal monetizar e tudo mais. Não é uma coisa do dia para noite. Eu já sabia disso, né, antes de começar a fazer os vídeos. Mas mesmo assim a gente cria aquela expectativa, né? Ah, deu certo para tal pessoa que cresceu do dia para noite assim. Pode ser que dê certo para mim também, pode ser que aconteça, né? Mas pode ser que não aconteça, que é a nossa realidade, né? Que basicamente não aconteceu. A gente está indo aí para 40% das questões, né, que são necessárias para monetizar um canal. Então ainda faltam longos 60% para a gente conseguir monetizar. Mas eu ainda assim acredito que vai fluir em algum momento, vai ser super natural, né, porque é a forma como eu vejo. Eu acho que vai fluir, eu continuo pensando a mesma coisa, que o canal vai dar certo, é só uma questão de tempo, né, e persistência para que realmente aconteça. Seguindo, né, a linha de que é um projeto a longo prazo, então a gente precisa ter isso em mente para não se frustrar demais. Mas eu já sabia que isso ia demorar e que se eu fosse uma dessas exceções, daria certo do dia para noite. Mas, né, vocês podem ver que não deu. Mas e a faculdade, né? Realmente, isso aqui é a história do tiozinho, né? É pra ver ou pra comer. Basicamente é isso. Mas e a faculdade? A faculdade eu já sabia, lá no fundo, que eu ia mandar ela pra aquele lugar, em algum momento. E não demorou muito, né, gente? Não demorou nem um ano pra que isso acontecesse. E realmente já foi. Já não faz parte mais nem da minha visão mais. Não tenho uma perspectiva nenhuma de fazer mais a faculdade de medicina. Eu tenho a intenção de cursar outra coisa futuramente, mas não para trabalhar com isso. E sim para agregar na minha vida e para eu ter um pouco mais de conhecimento, que eu acho super importante. Mas não é algo que eu queira trabalhar, que eu me veja fazendo isso futuramente. É realmente para aprender e saber lidar melhor com isso. Futuramente eu vou compartilhar isso com vocês, mas ainda não é o momento. Essa parte é legal. Aqui eu falo sobre o tempo que eu comecei. Esse é o terceiro vídeo que eu postei, né? A cápsula do tempo foi o terceiro vídeo. O primeiro foi sobre balões personalizados do Dia dos Namorados. E esse foi o terceiro. Então eu não sabia muito bem como ia funcionar, quantos dias na semana eu ia fazer os vídeos e tudo mais, né? Não estava bem decidido ainda. Assim como o nicho do canal, que até hoje vocês veem que não está bem definido, bem estipulado o que é. Basicamente, o meu canal é monarquia e eu sou o rei. Então eu escolho o que vai ser feito ou não. E eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Se eu gosto de algum assunto, eu falo sobre aquele assunto. E eu acho que vai continuar sendo assim por um bom tempo, até que, não sei, talvez vocês interfiram nisso e modifiquem alguma coisa do canal. Mas caso contrário, vai continuar sendo o que eu acredito, que eu acho legal, que eu acho que tem algo para acrescentar para vocês, nem que seja talvez uma curiosidade, entretenimento, alguma coisa assim. Sempre o que eu acho legal, eu procuro anotar. Eu tenho um bloco de notas, né, que é quase um livro, com várias ideias de coisas que eu acho legal. Algumas coisas ainda do ano passado que eu não tive tempo de fazer, que eu vou fazer agora esse ano. Tem muita coisa sazonal, né, de Natal, de Páscoa, algumas coisas assim, que eu não tive tempo de fazer tudo ano passado, então eu a deixei para fazer esse ano. E, obviamente, tem outras coisas que eu fui acrescentando durante o ano, né? Que algumas ideias que a gente vai tendo, insights, eu vou sempre anotando tudo para não esquecer. Inclusive viagens, algumas coisas assim que eu acho bem legal.
e eu quero compartilhar com vocês. Então eu sempre procuro anotar tudo, e apesar de não ter um nicho bem definido, eu procuro não desviar muito, né, das coisas, não colocar vários assuntos aqui no canal, para vocês não se perderem também, né? Então eu acho que tem algumas coisas sim que eu posso falar, basicamente o que eu quiser, mas eu procuro mesmo assim ainda filtrar e seguir mais ou menos uma linha, né, do lifestyle, do dia a dia, por trás das câmeras, alguns assuntos sérios que a gente tem uma conversinha ali, né, mais um papo cabeça. Mas basicamente é isso, não tem bem um nicho definido, eu espero que não tenha, porque eu quero falar sobre o que eu quiser. Bom, aqui continuamos, né, sobre os 2 vídeos na semana, que eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer. Eu consegui por um bom tempo, depois eu subi a carga horária de trabalho, né, e eu não consegui entregar mais os 2 vídeos na semana. Eu tive alguns meses aí que eu consegui entregar um vídeo na semana, teve nas minhas férias algum tempo mais espaçado que demorou para subir vídeo, e eu percebi que as visualizações caíram muito quando eu parei de entregar 2 vídeos na semana. Então eu voltei das minhas férias e comecei a produzir conteúdo, né, cumprindo os 2 dias da semana. Hoje é sexta-feira, são quase 6 horas da tarde e o vídeo vai hoje pro canal, para vocês terem uma ideia. Para eu conseguir realmente entregar o vídeo no dia e para não cair as visualizações, né? Para elas continuarem subindo e continuar conquistando mais seguidores, né? Mais inscritos. Porque é muito difícil de produzir conteúdo, principalmente para quem trabalha, faz outras coisas, né? A gente não tem muito tempo para fazer isso. Eu cheguei agora do trabalho, dá pra ver que eu tô com olheira, que eu tô cansado. Realmente, eu tô cansado. O meu dia foi bem pesado. E às vezes eu vou fechando o olho e procuro abrir pra poder conversar com vocês. Mas eu me proponho a entregar os 2 vídeos na semana e eu vou cumprir isso o máximo que eu puder e com a melhor qualidade possível. E eu percebo aqui no vídeo que eu falava muito devagar, isso me irritava profundamente. E realmente é o que dizem, com o passar do tempo, quanto mais vídeo a gente produz, mais à vontade a gente se sente e melhor a gente vai falando, mais a gente vai se soltando, o que é super natural, né? Então no começo eu falava muito devagar, muito pausado. Aí eu dei play aqui. Muito pausado e aquilo me irritava muito. Hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade, né? Do que ali no começo, que eu era mais retraído, mais preso. E faz sentido, porque já faz, a gente tem o quê? Acho que 78 vídeos, 70 vídeos, alguma coisa assim, no canal. Então tem bastante vídeo, né, que eu pude gravar realmente até começar a me adaptar e me soltar um pouco mais. Isso eu continuo pensando fortemente, que a gente não... O que eu me proponho a fazer, eu preciso me propor a fazer algo que eu sei. Não adianta eu vir, né, realmente aqui e querer ensinar algo para vocês que eu não sei, ou algo que eu pouco sei. Eu realmente preciso saber o que eu tô fazendo, né? Se eu for ensinar alguma coisa, como era o caso dos balões, né? Que eu fazia renda extra, alguns trabalhos com balões personalizados e tudo mais. Tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima no final do vídeo para vocês. Eu não faço mais isso. Eu percebi com o tempo que... Eu não sei se porque eu tinha pouco público quando eu comecei, ou se as pessoas não tinham realmente, de fato, interesse naquele assunto. Então as visualizações eram bem limitadas, e eu sempre, para todos os trabalhos que eu fazia, eu precisava sempre colocar dinheiro em cima para produzir, né? Assim como muitos vídeos que eu faço, desde o começo, eu sempre tiro uma parte do meu salário para investir no canal, para produzir vídeo, por mais que seja uma bobagem. Se eu vou sair em algum lugar, eu preciso gastar alguma coisa para fazer aquilo, nem que seja, né, ir na cafeteria, alguma coisa assim, se eu for mostrar o centro para vocês, a loja, sempre eu acabo gastando com alguma coisa. Então eu já tiro do meu salário uma parte para produzir conteúdo para o canal, e o resto, né, para as minhas contas, enfim. Mas sempre, desde o primeiro vídeo, eu sempre gastei dinheiro com o canal e eu sempre gasto dinheiro com o canal. Então eu percebi que não fazia sentido eu produzir aqueles conteúdos para quase ninguém assistir, talvez, né, sei lá, 20 pessoas assistirem ali 1 minuto e ir embora. Então eu parei de produzir esse tipo de conteúdo. Talvez em algum momento, né, futuramente, se as pessoas tiverem interesse, eu volte a fazer esse tipo de conteúdo, mas hoje em dia eu acho que não faz muito mais sentido, não. Eu acabei fazendo um vídeo pro Halloween que eu gastei muito menos do que eu gastava produzindo os vídeos de balões, e fluiu super bem. As visualizações foram muito maiores, nem se comparam. Um vídeo de maquiagem deu super certo e trouxe muita visualização pro canal. Então tem outros temas que chamam muito mais a atenção das pessoas e que talvez eu vou gastar a mesma coisa, ou talvez até mais, mas que tragam um retorno muito melhor para mim do que os balões que não traziam nenhum, né?
Eu continuo fazendo isso, eu ainda faço meu aniversário, aniversário de outras pessoas, mas eu não gravo mais pro canal, porque não gera visualização. Então eu percebo que é algo que vocês não querem assistir. Vai ter vlogs, muitos vlogs. E realmente, hoje em dia temos muitos vlogs, muitos bate-papos sincerão, umas conversas com vocês, assim, com chimarrão, né, com um cafezinho, e que eu acho que funciona super bem. Eu me sinto muito à vontade de gravar esse tipo de vídeo, assim como tem uma parte que eu digo sobre moda masculina, ou moda de forma geral, né. Ainda não tem esse tipo de conteúdo no canal. É um tipo de conteúdo que em algum momento eu vou criar. Eu já tenho várias coisas anotadas para fazer, mas eu acabei não fazendo porque eu preciso um pouco mais de espaço para fazer isso, né? O meu apartamento ele é muito pequeno, eu queria colocar um espelho bem grande, né, para criar algumas coisas assim, e não tem muito espaço para eu colocar um espelho, eu tenho que tirar algumas coisas de dentro do quarto, e então agora não tem como eu fazer isso, mas é uma coisa que eu quero fazer muito com vocês com várias coisas diferentes. Então tá anotado e futuramente isso vai acontecer. Bom, aqui temos o que, né? A internet é o que? Terra de ninguém, tem muitos julgamentos e talvez dê certo, talvez não dê certo. Se não acontecer, serve como uma cápsula do tempo. E realmente serviu como uma cápsula do tempo. Muitas dessas coisas eu não me lembrava. Sobre a internet ser terra de ninguém, é realmente uma terra de ninguém. Assim, eu não tive até agora. Eu sei que em algum momento vai acontecer muito, mas eu não tive ainda muitos julgamentos. Eu esperava até mais, vou falar bem a verdade pra vocês. Eu já estava preparado psicologicamente pra muito mais. Eu acho que o único vídeo que eu recebi, assim, eu não diria nem que foi um hate, porque foi uma coisa muito sutil, assim. Teve algumas coisas, umas falas bem negativas. E foi até por isso que eu parei de produzir conteúdo sobre a Argentina naquele momento. Eu demorei alguns meses para voltar a produzir, porque eu não queria fazer vídeo daquele assunto, porque me trazia esse tipo de... Trazia visualização, obviamente, né? Traz muita visualização até hoje, mas tem algumas pessoas que acabam misturando política, os países e falando mal. Elas não conseguem interpretar o vídeo, né? Enfim, seja curiosidade ou seja, sei lá, o que eu, né, um entretenimento, alguma coisa que eu mostre, elas acabam levando pro lado negativo e, né, falando algumas coisas ruins sobre as pessoas, sobre o país e tudo mais. Não foi nada sobre mim ainda, até agora. Eu sei que vai acontecer em algum momento, mas tudo bem, quando acontecer também, já tô preparado para isso. Mas é isso. Me trouxe algumas coisas negativas, os vídeos, né, até agora, mas não foi nada pessoal. Eu entendi super bem o que quiseram dizer, eu não alimentei nada disso. Eu sei que a gente deveria, né, responder todos os comentários, mas tem alguns que eu acho que é negativo e que não vai acrescentar em nada. Então, eu apenas, algumas vezes, curto, né, pra pessoa ver que eu li, mas eu não comento. Eu não gero mais interação, né, com esses comentários negativos. A pessoa tem a opinião dela, ela fica ali, eu não vou excluir também, a menos que seja algo ofensivo para outras pessoas, mas caso contrário, se for, né, alguma opinião assim que a gente possa deixar ali, eu acabo deixando, porque todo mundo tem o direito de falar e muitas vezes eu abri o canal para ser uma forma das pessoas se colocarem também, né? Tem alguns vídeos que eu deixo isso bem claro, que é um lugar seguro para elas se expressarem. Então, se não ofende ninguém, vai ficar ali, infelizmente, mesmo sendo algo negativo. Então, eu não fomento isso, eu não gero mais interação com essas pessoas. Eu apenas deixo elas comentarem livremente o que elas querem, se não ofende ninguém. Então, aqui estamos, né? Sobre me limitar sobre algum assunto. Aqui tem uma fala que eu falo durante o vídeo sobre dizer onde eu estou, que eu estava, né, na Argentina e tudo mais, mas não era em relação bem a isso. Aqui eu deixei nas entrelinhas, mas o que eu queria dizer realmente, que eu não disse pra você, agora eu vou falar, já passou mesmo, já dá pra falar, é que eu não queria falar sobre a faculdade. Então eu restringi muitas palavras ali na hora de me expressar, mas era basicamente isso. Eu não queria falar sobre a faculdade na Argentina, porque isso traz um público muito nichado, muito específico, e é praticamente enterrar uma estaca no canal se eu falasse sobre isso. Porque as pessoas que vêm sobre esse assunto, elas querem sempre ver somente esse assunto.
Tem inúmeros canais que falam sobre isso, né? Sobre estudo na Argentina, sobre faculdade na Argentina. E eles sempre falam sobre esse assunto. É a única coisa que eles conseguem falar porque as pessoas querem ver isso. As pessoas que querem ir para a Argentina, elas querem ver esse tipo de conteúdo. Elas querem aprender sobre a faculdade, como é a rotina. Então, é isso que elas querem ver. E era isso que eu não queria fazer. Eu não queria falar sobre a faculdade. Eu não falei em nenhum momento. Eu citei que eu estudava só, mas nada disso. Eu nunca falei sobre isso. E eu não tinha pretensão nenhuma de falar, e não tenho até hoje, né? Isso é alguma coisa que eu passo longe e que em nenhum momento eu tinha 100% de certeza que eu jamais falaria sobre isso. Porque ia me limitar demais e eu não queria isso. Eu queria falar sobre o que eu quisesse, que é basicamente o que eu faço hoje. E uma coisa que eu fico muito orgulhoso, além da fala, obviamente, que hoje em dia eu não falo tão devagar como eu falava naquele momento, né? E que hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade conversando com vocês. É sobre a edição. Eu odeio editar. Eu vou falar bem a real pra vocês. Eu acho que... Eu não sei se eu comentei isso em algum vídeo. Eu nunca gostei da edição. É uma coisa que demanda horas e horas do nosso tempo. E que a gente precisa saber, ou precisa no mínimo gostar. Eu não sei fazer e eu não gosto de fazer. Então, assim... Como vocês percebem, né, tem o básico do básico. Aqui no começo, no terceiro vídeo, pelo menos, os cortes, eles eram bem mal feitos. É porque eu realmente não sabia fazer, mas eu fazia o meu melhor, né, dentro do que eu tinha. Tentava colocar ali uma risadinha, hoje em dia tem outras que a gente utiliza, né, que eu continuo seguindo essa mesma linha, mas algo mais sutil, mais leve, e que eu acho que funciona super bem. Não tem muita edição, eu nem quero que tenha muita edição, eu quero que seja uma coisa super natural. Tem os cortes, né, onde precisa cortar por erro, né, por fala, alguma coisa equivocada, ou até mesmo por barulho externo, né, que acaba influenciando demais. Mas é isso, o básico, sem muita edição, é uma coisa mais natural que eu queria ter com vocês, assim como as conversas, que fluíssem super bem, que fosse algo que vocês recebessem, aceitassem, e uma coisa que partisse de mim e que fosse natural. E que eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais conversar sobre assuntos de uma forma bem leve e natural. Ah, meu amor, ô iludido, né? Talvez tenha vídeo sobre a cidade. Tem vários vídeos sobre a cidade, tem vários vídeos sobre a Argentina, porque eu entendi que eu podia falar sobre a Argentina sem falar sobre a faculdade. E é o que eu tenho feito até agora e tem funcionado super bem. E acabo falando sobre a Argentina, sobre a cidade, mostrando pra vocês. Mas o foco do canal realmente não é esse. Não é a Argentina, né? E não vai ser em nenhum momento. Eu aproveito pra mostrar essas coisas que eu gosto, assim, que eu acho que me chama a atenção e que eu acho interessante vocês conhecerem também. Tem muita gente que não tem a oportunidade de conhecer o país, então essa é uma maneira de vocês conhecerem um pouquinho mais da cultura de outras pessoas. Então tudo que eu acho interessante, que eu acho que vale a pena ser dito, eu acabo mostrando aqui pra vocês. Aqui eu falo sobre onde eu quero chegar, né, e onde eu quero estar, sobre um longo período de tempo, porque um longo período de tempo muitas coisas mudam, em pouco tempo poucas coisas mudam, né. Então temos aí um ano que se passou, não aconteceu o que eu tinha, né, em mente, o que eu pensava, do canal monetizar, a gente não chegou nem a 50% que era pretendido, mas eu entendo e tudo bem, até porque eu não consegui entregar 100% de mim, como eu falei já pra vocês, eu precisei trabalhar mais para receber mais e poder produzir mais, porque eu invisto muito dinheiro não, né, mas... Para quem tem pouco, sempre é muito dinheiro quando a gente precisa gastar além do que a gente prevê. Aqui eu não falei número nenhum pra vocês de quantos seguidores eu imaginava ter daqui a um ano. E eu não falei realmente porque era um número bem audacioso, né? Hoje eu reconheço ainda mais, na época eu já sabia que era um número bem grandioso, mas não era impossível. Existem pessoas que cresceram rapidamente na internet com números gigantescos, e talvez esse número que eu queria, que não era nada demais, né? 50 mil seguidores. O que são 50 mil seguidores do dia pra noite, né? Pode acontecer, mas comigo não aconteceu, né? Aqui eu não falei porque eu pensei, meu Deus, vai ser um flop se isso não rolar, né? Então eu vou ficar quieto e só dizer que eu quero crescer aí e que eu quero monetizar o canal. Mas tinha uma pretensão. Tinha a pretensão de 50 mil inscritos. Que não rolou, né? Não chegou nem 0,00% disso, mas tudo bem, faz parte. Eu sei que cada um tem o seu tempo, em algum momento isso vai acontecer. Uma coisa que eu fazia no começo, e que eu não faço mais, era legendar os vídeos. Eu legendei por algum tempo, não me lembro bem quanto tempo foi,
mas foi um tempo que eu tinha mais tempo disponível livre para fazer isso, né? Hoje em dia eu não consigo, vocês conseguem perceber, né? O vídeo tá sendo gravado hoje e vai ser lançado daqui a algumas horas, então eu tenho, sei lá, 3 horas para editar e subir ele. E fazer tudo o que precisa fazer, os ajustes, né, no YouTube. Mas eu editava o vídeo e eu fazia a legenda, né? Eu legendava todo o vídeo. E eu mesmo fazia a legenda, fazia as correções, tudo isso demorava muito, mas muito tempo. Levava 3, 4 horas fazendo legenda de vídeo, revisando, 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 revisando. Porque é segundo por segundo que a gente precisa colocar, precisa ajustar. Então, era muito demorado. Inclusive, até as legendas automáticas, elas demoram. Não é que elas demoram, mas elas vêm com muito erro e a gente precisa corrigir muita coisa. Então, acaba demorando muito neste sentido. Então, era uma coisa que eu fazia. Hoje em dia, eu não faço mais. Não porque eu não quero, mas porque realmente eu não tenho tempo para fazer isso. Se eu tivesse tempo sobrando, com certeza eu faria. Eu acho que é muito importante, né, para quem precisa. Ou até mesmo para quem não precisa da legenda, mas de alguma forma tá ali fazendo alguma coisa e não quer deixar um vídeo alto, então vai lendo enquanto tá fazendo outra coisa, né? E talvez isso aconteça, o vídeo eu volte a produzir esse tipo de edição, né, no canal, em algum momento, se me sobrar tempo suficiente para isso, né? Foi uma coisa que eu acabei escolhendo, optando por não fazer mais, porque me tomava muito tempo, era uma demanda muito grande de um tempo que naquele momento eu tinha, e ok fazer, né, porque eu tinha o tempo suficiente para isso, mas hoje em dia não dá, não tem como eu fazer isso. Então, se em algum momento voltar as legendas, vocês vão saber. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o teu like aqui embaixo, que me ajuda demais, principalmente eu que quero crescer na internet. Então clica aqui embaixo, te inscreve no canal, é uma coisa grátis e que me ajuda demais. Um beijão e até a próxima. Tchau!